paz de São Jesus, irmãos. Somos agradecidos a Deus por mais esse dia, né? Essa oportunidade de estar vivendo. E eu gostaria de deixar para os irmãos uma pequena reflexão que se encontra em Romanos 2, 12 e 13. Romanos 2, 12 e 13. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Eu sempre gosto de dizer que o livro de Romanos é um livro assim muito importante para o cristão, né? É importante para a sua vida espiritual, é importante você conhecer sobre justificação, santificação e glorificação. Paulo ele usa uma expressão assim expandida da doutrina, né? E muito bem explicada no livro de Romanos. Você vai ter aqui várias coisas como a questão da santificação, que é muito importante para nós, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Não é? E aqui Paulo ele começa a falar desde o capítulo 1 e o capítulo 2, ele começa a falar que todos estão debaixo de julgamento, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Né? Todos. E havia, né, uma questão muito interessante com relação aos judeus, porque os judeus eles criam que por terem a lei, né, por terem o templo, que eles jamais seriam julgados por isso. Eles tinham uma forma de interpretar a lei como apenas uma coisa a ser feita exteriormente, né? Era uma falsa justiça, né? E isso acabou por colocá-los numa situação muito difícil. Lembrando que gentio é todo aquele que não é judeu. Portanto, nós, né, podemos nos considerar gentios. E estávamos também sobre esse julgamento de Deus. Os judeus não cumpriam a lei da forma que ela era para ser cumprida. E nós, gentios, também não tínhamos como cumprir essa lei de forma perfeita. E o grande problema é que muitas vezes a gente conhece a palavra de Deus, mas não é praticante da palavra. Esse é o grande problema. Não ser praticante. Jesus fala isso lá em Mateus 7. Ele encerra o Sermão da Montanha falando sobre isso, né? Sobre o homem que construiu a sua casa sobre a rocha e o homem que construiu a sua casa sobre a areia. Todos dois construíram casas, porém, um construiu na rocha, estava firmado. O outro não estava firmado sobre nada. E quando veio a destruição, a casa sobre a rocha, ela se impôs, ela conseguiu ficar firme. A casa sobre a areia foi destruída e foi grande a sua destruição. Por quê? Porque o que ouve a palavra e não pratica é aquele que construiu sua casa na areia. Mas aquele que ouve a palavra e a pratica é aquele que construiu a sua casa sob a rocha. Sejamos sempre, irmãos, praticantes da palavra. O mundo hoje está assolado por uma grande
conturbação, né? Um grande caos. E são os praticantes da palavra que podem levar, né, o verdadeiro evangelho a pessoas que estão em desespero hoje, né, por causa dessa doença que está assolando, né, esse nosso tempo. Mas nós, como praticantes da palavra, vamos levar esse evangelho, né, com toda firmeza, com toda certeza de que Deus é conosco. Amém? Fique com Deus, irmãos. A paz do Senhor Jesus.